Hello everyone! Mais um dia de lives aqui e hoje, a live de hoje sou só eu, não temos uma convidada especial como a gente teve nos outros dias, mas a gente vai ter um assunto muito especial. Todo mundo sempre me pede, repete aquele assunto, como assim? Como que você faz? Algumas pessoas me convidam em outros lugares, no Facebook, tudo para fazer live com eles sobre esse tipo de assunto, esse tipo de cálculo que eu inventei, né? Eu criei esse cálculo. E também tem um vídeo no meu canal do YouTube. Quem quiser acessar, eu tenho um canal do YouTube que chama Fluent in House Cleaning. Quem ainda não tá lá, pode correr lá. Hoje eu tava conferindo, eu tô com 900 e alguma coisa, 910 acho, de inscritos. Então eu tô com quase 1000 inscritos no canal do YouTube. Então, quem trabalha com limpeza aqui nos Estados Unidos e gosta de aprender, de saber coisas sobre a limpeza, quer também aprender um pouquinho de inglês para usar com seus clientes, para usar nas situações em geral, é legal dar uma passadinha lá e ver se vale a pena para vocês. Lá tem bastante coisa. E tem um vídeo inteiro, completo, sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Só que é um vídeo que meio que eu falo e acabou, né? E aqui é legal que a gente pode... vocês podem escrever comentários, fazer perguntas, e aí a gente pode se comunicar e vocês tirarem, se eu puder tirar dúvidas, né? Acho que mais ou menos uns 5 anos atrás não tinha tudo isso que tem hoje, né? Como fala? Cursos, né? Eu tô vendo assim várias pessoas dando curso de limpeza, como limpar, ou como conseguir mais casa, ou como dar preço em casa. Tem pessoas que fazem um curso fechado, né? Você paga um valor lá, eu acho até que é um valor até meio alto, mas quando eu comecei não tinha isso. Então como que a gente ia ver a casa, né? Como que a gente perguntava para as amigas, mas que preço que você daria nessa casa? Ah, como que é a casa? Ah, é assim, assim, assado. E aí acaba entrando, você tenta meio que se basear no preço que a sua amiga te falou. E no meu caso, as pessoas com que eu aprendi a trabalhar naquele tempo, elas davam um preço muito baixo. Então, às vezes eu fico pensando, falei, Jesus amado, tinha casa que eu dava preço de $85, que 130 tava barato para essas casas. Então, assim, eu perdi muito dinheiro no começo. Meu primeiro schedule foi bem... os valores das casas eram bem baixos, né? As primeiras casas do schedule. Depois a gente vai, né, trocando as casas, tal. A gente tem esse medo de aumentar o valor. Algumas eu tentei aumentar o valor, não quiseram. Porque quando você dá o preço muito baixo, as pessoas estão ali com você por causa do preço, né? E aí aparece uma outra pessoa com preço baixo, elas vão e trocam. Elas não estão interessadas em você, no seu trabalho, na qualidade do seu trabalho. Elas estão querendo só alguém que vai lá. Então, no começo, eu peguei várias pessoas assim, né? Vários clientes dessa forma, fui dando preço errado, errando, acertando. Eu não consigo lembrar de uma casa que eu falei, nossa, essa casa no meu começo foi um preço bom. Eu acho que a primeira vez que eu fui dar um preço bom numa casa, eu já devia ter ali uns 3 anos de limpeza. Então, assim, eram todas bem longe de onde eu morava. Tudo errado, né? Porque eu não tive a orientação correta. E aí, eu comecei a pensar que a Luciana, minha xará linda, obrigada por compartilhar. Estou na maratona de lives, amando. Ai, que legal. Muita gente legal, muita coisa legal. Assim, eu tava falando hoje no Stories, se eu pudesse, eu faria live todos os dias, né? Mas a correria não deixa. Mas é muito gostoso esse contato com todo mundo. Então, enfim, e aí depois desses 3 anos que eu fui lá dar um preço certo numa casa. E eu comecei a pensar, como seria se um cliente me ligasse e falasse assim, olha, eu tenho uma casa assim, assim, assado, e me dá o preço, né? Eu pensei, tá, mas aí quais são as perguntas que eu faria para esse cliente para eu ter noção do preço certo? Porque a gente às vezes fala assim, é 3 quartos, 2 banheiros, tal,
Mas eu acho que não é isso só que vale, né? Ou, faz o preço por square feet, né? Pelo tamanho da casa. Eu não tenho noção de quanto que é 10, 12 square feet. Eu não tenho essa noção espacial. Minha cabeça, dessa parte do pensamento lógico não funciona pra mim. Então, eu pensei o seguinte, bom, eu vou pensar quais são as perguntas que eu tenho pra fazer pros clientes, pra que fique fácil de eu conseguir, né, pensar uma maneira, uma calculadorazinha. Então eu criei isso, fiz alguns testes e guardei pra mim, porque naquela época era assim, olha, tudo que você fizer não fala pra ninguém. É trouxa, você é trouxa se você falar as coisas pros outros. Fica dando como é que fala? Fica dando dica pros outros, não, cada um que se vire, sabe? Era isso que falavam pra mim. E eu falei, eu vou ser trouxa se eu falar pros outros, e acabei guardando pra mim. E também tem um outro lado que as pessoas que estão aqui há muito tempo, há mais tempo que eu, trabalham com isso há mais tempo que eu, elas meio que, quando você inventa um negócio novo, que você fala, elas simplesmente falam assim, isso aí não funciona não, isso aí pra mim, isso, não, dá certo não, né? As pessoas já meio que cortam você, taxam você de, sei lá, não, menos inteligente que elas, então eu acabei não dividindo com as pessoas, acabei guardando pra mim. Agora vocês me dão um minutinho de licença, que eu passei hoje sofrendo com a minha alergia e ainda tá atacada, mas tá bem melhor, bem melhor. Quem me viu hoje eu tava com o olhão inchado, tava danado. E mais uma coisinha, eu esqueci de colocar meu telefone pra carregar, então me dá um segundo que eu vou pegar meu carregador aqui do lado e vou colocar o telefone pra carregar pra gente continuar. Give me 1 minute. Ótimo, já estou aqui de volta. Bora lá. Então, bora lá. Vamos começar. Então, como eu falei antes, é super importante a gente saber já dar o preço logo no início, porque aí o preço certo logo no início, porque aí você mantém os seus clientes no preço certo. Calma aí que eu tô tentando ajeitar aqui pra ficar certinho. Assim. Tá. Então você mantém o preço certo dos seus clientes e eles não te indicam para outras pessoas com o preço errado. Porque também o que aconteceu muito, eu gosto muito do seu trabalho, e as pessoas me indicavam e falavam, nossa, mas contrata ela, que ela é muito baratinha, é bom o trabalho dela, mas sempre vinha esse assunto que ela cobra pouco, é very affordable, né, que eles falavam, né, bem em conta o valor dela. E aí a gente pegava as pessoas querendo você pelo preço, de novo, né, e você não conseguia, se você tentasse cobrar um pouquinho a mais, as pessoas falavam, mas pro meu amigo você cobra tanto. Então era um problema, cortei esse problema. Então como é que eu faço? Vamos lá, vamos pensar assim, primeiro eu falo assim, quem quiser anotar, tem um papel, uma caneta, vai anotando os itens que eu vou falando, vai anotando, e aí você faz uma leve adaptação de acordo com os valores de onde você mora, né? Então, por exemplo, eu sei que os valores da Flórida, por exemplo, são mais baratos do que aqui em Connecticut, né? Talvez em algumas regiões da Califórnia seja mais caro que Connecticut. Manhattan é bem mais caro do que aqui. Então, os valores que eu vou falando, vamos dizer assim, a numeração que eu vou dando de cada parte da casa, ou de cada detalhe que eu cobraria mais, você depois no final você faz uma adaptação. E aí você pensa, tá, chegou num preço que eu cobraria numa casa, um preço bom de uma casa desse valor. Né? Se você não tem muita experiência de dar preço ainda, você pode tentar conversar com alguém que já tem um schedule há um tempo
que tem casas boas, que comenta, não, o preço dessas casas, oh, o preço dessa casa é bom. E aí você fala, e quanto que é? E como que é a casa, tal, para você entender, para meio que comparar o seu preço com de outra pessoa da sua região para ver se tá certinho, né? Muitas vezes acontece de o preço que a gente faz na calculadora ficar um pouquinho acima. Mas é bom por quê? Porque aí você pode dar meio que um desconto. Você joga o preço mais alto, né? Vamos supor que o preço de uma casa comum seria 120, dá 150. Você joga ali os 150, às vezes o cliente aceita. Não, tudo bem, tá ótimo, tal. Se você tem boas recomendações, se você tem bastante reviews ali no Google em outros aplicativos, tal, se você é bem vista, a pessoa fala, não, tá valendo o valor que eu tô pagando. Outras pessoas vão meio que fazer assim, mas aí você tem um espacinho para você poder negociar, né? E aí você tira um pouquinho do valor e aí você ainda não sai perdendo. Então bora lá, vou começar a falar para vocês como que eu faço. Cada cômodo da casa recebe uma pontuação, né? Eu tô aqui com a minha colinha para eu não esquecer, porque eu também não tenho de cor, não. Cada parte da casa tem uma pontuação. E também tem alguns detalhes que a gente coloca pontos a mais. Então, vamos supor, uma casa que tem cachorro vai ter uns extras que uma casa que não tem, não vai ter, né? Cachorro, gato, né? Sei lá, coelho. Porque esses bichos, mesmo que eles estão dentro da gaiola deles, tem uma bela de uma sujeira que eles fazem em volta ali, né? Tem 2 casas que eu trabalho que tem coelho e porquinho da Índia, que, meu Deus do céu, que sujeirada que eles fazem ali naquela parte, né? Glícia, eu vou deixar a live salva assim. Eu tô pensando se eu vou deixar essas lives aí por uns 15 dias e depois eu apago, ou se eu vou deixar de vez, porque é tanta gente legal, né? Não sei se eu vou conseguir trazer essas pessoas de novo pra cá, mas eu acho que eu vou deixar salvo sim. Acho que vai ser legal, tá? Então é assim, vamos começar. Então eu chego numa casa pra dar o preço. A primeira coisa que eu faço é ver quantos cômodos a casa tem, independente se é sala, se é quarto, se é sala de jantar, sala de assistir televisão, independente, né? Então eu vou lá e vou, isso que eu vou contando. Então tem uma sala, Lu, mas se são 2 ambientes em uma sala, né? Você já viu aquelas que tipo assim, tem uma sala de estar e uma sala de jantar. Então ali são 2 ambientes, são 2 salas. Eu conto como 2 cômodos, né? Nesse momento o que eu não conto é cozinha e banheiro. O resto eu conto como cômodo. Então eu dou uma pontuação. Eu dou a pontuação 15 para cada cômodo. Então vou lá, tem 3 quartos, então dá 15 mais 15 mais 15. Então dá 45 só de quarto, né? Deixa eu imaginar uma casa que eu tenho aqui na minha cabeça. Uma casa que eu trabalho que tem 2 quartos, um escritório, então já são 3 cômodos, certo? 2 quartos, um escritório, uma sala de jantar, uma outra sala que é dividida em 2 salas, que é uma sala de televisão, uma sala de estar, que tem um barzinho ali, mas ali é tudo muito junto. Então já deu 6 cômodos, certo? Isso então seria 15 para cada cômodo, né? 5, 6. Então 6 vezes 15, deixa eu marcar aqui. Depois eu faço o cálculo, que eu sou ótima de matemática. Eu sou boa de matemática, igual um pintor é bom para construir uma casa, né? Ótima. E aí, eu contei todos os cômodos dali, tá? Aí, eu vou contar 15 por cada cômodo, 10 por cada banheiro que não tem a parte de tomar banho, né? Sem shower, sem banheira, só aquele banheiro que é toilet e sink, né? Só o lavabo que a gente fala. Então essa casa tem um lavabo, então eu vou colocar 10 aqui no meu cálculo. E
Cada banheiro que tem a parte da shower, ou que tem a parte da banheira e a parte de tomar banho, eu cobro, ao invés de 10, eu cobro 15, certo? Então, nessa casa tem 2 desse tipo de banheiro. Então, vai 15 para cada um, já deu 30. Certo? Então, banheiro inteiro é 15, banheiro, meio banheiro que a gente fala, half bathroom, é 10. E aí, mas eu trabalho numa casa que tem também essas, né? Que tem o banheiro, tem a banheira, né? Tem a pia, aí tem a área da banheira, tem a área do chuveiro, que é separado da área da banheira, e tem a área do vaso, né, do toilet seat, que é separado ainda. Então esse aí é maior. Se você achar que esse você deve cobrar um pouquinho a mais, aí você vai lá e cobra um pouquinho a mais, né? Isso aí não é set in stone, não é assim talhado na pedra. Você pode fazer a modificação, ou mais ou menos, que você achar certo para pro seu negócio, pra sua região, pra sua personalidade também, porque tem gente que fala, eu não ligo não, pra mim, eu adoro limpar banheiro, é um presente. Ótimo, não cobre mais, né? Mas eu acho que isso não é o caso da maioria, certo? Aí vamos lá. Então foi os banheiros, os cômodos, a cozinha. Aí a gente faz o seguinte, a cozinha eu cobro 3 valores, 3 a minha matemática é ótima, né? Deixa eu ler um comentário aqui da Beth. Sou do Rio de Janeiro e quero ir o ano que vem e já estou me preparando. Obrigada. É isso aí. É legal a gente... Agora a internet é muito top, né? Que aí dá pra gente preparar, pensar, aprender inglês e saber como que é, saber os prós e os contras, né? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, é maravilhoso morar nos Estados Unidos, só tem vantagem. Não é bem assim. Quem tá aqui comigo faz tempo sabe, né? Então, aí, deixa eu voltar lá pra eu não perder nenhum comentário. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Aí, a cozinha. A cozinha, eu cobro 3 valores diferentes. Então, vamos lá. Se é uma cozinha pequena, né? Eu comparo uma cozinha pequena com uma cozinha que cabe o tamanho da cozinha da minha casa, né? Que é um balcãozinho, a pia, o fogão, tal. Uma cozinha básica, pequena. Flávia, eu vou falar da laundry daqui a pouquinho, tá? Uma cozinha pequena eu cobro 30, certo? Mas tem um fogão assim, assado. Ok, nessa hora a gente não pensa nisso, só tô falando do tamanho. Primeiro eu bato o olho e falo assim, essa aqui é uma cozinha de 30. Se é uma cozinha média, 40. E se é uma cozinha grande, 50, né? Mas essa cozinha é enorme. Essa cozinha é enorme. Eu limpava uma casa que era uma cozinha enorme. Tinha 2 dishwasher, pra ter uma noção do tamanho da cozinha. Então tinha uma pia com um balcão enorme, uma dishwasher, e aí tinha uma ilha, né, uma island no meio, com mais uma pia, com mais um balcão enorme, mais dishwasher. E tudo isso cheio de cabinets, como é que fala? Armário, pra gente limpar também as portas. Então, essa cozinha merecia ser uma cozinha de 60, pelo menos, né? Mas, no geral, que tem essas casas que são muito extra, mas no geral, seria uma cozinha de 50. Sorry, saí, meu telefone tocou. Deixa eu ver outros comentários aqui. Você calcula esse valor para uma limpeza semanal e as quinzenais. Isso mesmo, esqueci de falar. Esse é o valor que eu tô cobrando de uma limpeza regular, semanal, de casa, né? De residência. Geralmente, limpeza industrial, sei lá, comercial, de office, aí é outra forma, né? De construção, é de outro jeito, tá? Mas no final eu vou falar como que eu faço para adaptar esse preço para ser quinzenal ou mensal, como que seria também se fosse uma primeira limpeza, tá? Espera que eu já vou chegar lá, senão a gente se atropela demais. Deixa eu tomar um golinho da minha água aqui. Aí, a cozinha, eu dou esse preço. E aí tem um detalhe da cozinha, que geralmente é o que pega
que faz a gente demorar mais tempo, que é o fogão, né? Porque geralmente a cozinha tem... A única diferença é assim, o micro-ondas tá muito sujo ou não, né? Se, por exemplo, se esse detalhe pegar pra você, você fala assim, nossa, essa cozinha é toda de inox, e depois que eu limpo eu tenho que passar um lustre, né? Shine a todos os inox, isso leva tempo meu, aí você pode também cobrar um extra pra isso. Mas no geral eu não faço isso, no geral eu cobro um extra pro banheiro, banheiro, tô doida, pro fogão, né? Então, se é um fogão de vidro, aquele stove, como é que fala? Glass cooktop, né? Aquele de vidro preto, ela é muito mais fácil de limpar, porque o que você faz? Você esfrega, você raspa ali com a razor, é mais fácil de limpar. Então, quando é esse tipo de fogão, eu não cobro nada extra além do valor da cozinha, né? Que é o caso dessa cozinha que eu tô pensando aqui nessa casa que eu tô falando pra vocês. Então, essa casa que eu tô falando pra vocês, a cozinha é pequena, que eu marco 30, então aqui, 30. E o fogão é glass, então eu não cobro nada mais. Mas, se for um fogão a gás, que tem aquelas partes que você precisa tirar as grades, lavar, tirar os burners, né, a boca, esfregar, lavar e limpar todo o fogão, depois secar todo o fogão, às vezes fica manchadas as glórias, aí você tem que de novo, né, ir lá secando, passa produto para ficar... Aí esse fogão dá muito mais trabalho. Aí eu vou lá e cobro 5 a mais. Nossa, Lu, mas só 5? Só 5, porque no final das contas, você vai cobrando, fica muito alto o valor. Então, assim, só pra não passar o desaforo de limpar aquele fogão difícil de graça, né? Sem nada extra, eu vou lá e cobro 5 se é um fogão a gás, certo? No caso dessa casa que eu tô imaginando aqui, é uma casa que eu tenho, que inclusive é uma casa que eu preciso trocar o preço dela, porque ela foi dado o preço muito tempo atrás e foi dado um preço errado. Então, já tô pensando aqui, viu? Se segure, meu cliente, semana que vem a gente conversa. Eu quero agradecer todo mundo que tá chegando aqui, ó. A André acabou de sair da live dela. Ela tava fazendo a live e eu tava assistindo. Eu saí da dela pra começar a minha. Ela saiu da dela e veio pra mim. É ótimo. A Simoneide, que fez a live comigo ontem. Sim, todo mundo adorou. Todo mundo dando um feedback muito legal. Falando que você é muito engraçada, que se divertiu. Foi muito legal. Muito bom. Aí, olha só. Falei da cozinha. Pronto, a gente acaba ali da cozinha. Minha caneta caiu. A gente acaba ali a cozinha nisso aí. Aí, depois disso, a gente vai falar sobre uns detalhes da casa, certo? A Ana Luísa tá perguntando como eu faço essa troca de preço. Também, segura aí que eu já compro. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ai. Voltei. Ok, aí tem aqui um detalhe. Fazer cama. A gente cobra, pelo menos eu cobro a mais quando a gente vai fazer um quarto. Então, olha só, você cobrou já 15 pelo quarto, certo? Mas tem casa que a cliente não quer que você faça a cama. Não, pode deixar aqui, né? Ou casa que você vai ter que ir lá fazer a cama, trocar os lençóis e tudo mais. Então, eu cobro 8 por cada cama, né? Se for uma bunk bed, né? Como é que fala isso? Beliche. Beliche pode cobrar mais que 8, porque beliche é a treva, né? Ninguém merece limpar a casa e trocar a beliche, né? No primeiro trabalho, na minha primeira casa que eu peguei, tinha beliche e ela queria que trocasse o lençol de baixo, que é o de elástico, né? Da feta sheet. E o lençol de cima, tinha ainda que colocar o lençol de cima, mais 300 cobertas, mais 300 bichos de pelúcia. Ó, um trauma, uma treva, tá? Por isso que às vezes eu falo assim, olha, eu sei o que é passar perrengue dessas limpezas. Aqui, fazer a cama é trocar os lençóis ou só arrumar? Olha, quando eu falo fazer a cama é trocar tudo, né? Só esticar o lençol e dar uma arrumadinha eu não cobro, não. Mas tirar tudo, porque você tem que tirar, tem que colocar no cesto. Muitas vezes as pessoas pedem pra você lavar, pôr ele pra lavar lá. Então, apesar que pôr pra lavar já é um outro tópico. Por enquanto é só
Só tô falando de trocar as camas. Aí eu cobro 8 por cama, certo? Se for beliche, pelo menos um 10, né? O mínimo que a gente pode trocar. Qual é a minha região? Eu sou de Connecticut. Pavor de beliche, né? Eu também. E depois eu ainda acabei comprando um pra minha casa, mas eu colocava só o lençol de baixo. Não tem lençol de cima não, danou-se. Mas também depois essa beliche quebrou e foi pro lixo e eu nunca mais. Aí, mas a cliente quer que eu pegue os lençóis. Acontece muito disso, né? Não sei, coitado dos americanos, é pobrezinho. Os americanos tem uma troca só de lençol. Quer que pegue o lençol e leve os lençóis pra lavar. Geralmente a laundry da casa, né, as máquinas de lavar ficam lá no basement e os quartos ficam lá em cima, então você vai descer tudo aquilo de escada pra pôr pra lavar. E aí, então, você cobra 10 por máquina que você lavar de roupa, né? Então, você vai lavar roupa? A cliente quer que lava roupa, tá? Então, você cobra 10 por máquina dobrada de roupa, né? Então, os lençóis, porque geralmente você pega todos os lençóis da casa e põe lá pra lavar. Então, você cobra 10 a mais, se ela quer que você põe lençol pra lavar, né? Se ela quer que você lava a roupa da casa e dobra, aí você cobra 10 por cada roupa, cada basket, né? Por cada cesto de roupa que você consegue dobrar no final e deixar lá pra ela. Por quê? Porque muitas vezes tem umas espertinhas que passa a semana lavando roupa, e aí quando você chega tem lá uma montanha de roupa, e aí você vai cobrar só $10? Não, é 10 por cada basket que você dobrar, né? Aqui, qual é o seu nome? Érica, oficial Érica Nascimento, achei. Consegui descobrir. Aqui em Tampa, na Flórida, os valores da limpeza são quase de graça. Se for cobrar tudo isso, não arruma uma cliente. Então, por isso que eu digo, às vezes você pode adaptar esses valores que eu tô fazendo, por exemplo, 15 por cômodo, que é o que eu cobro aqui em Connecticut, talvez 10 por cômodo aí, né? E também ter uma noção se o seu valor também não tá muito baixo. Porque muitas vezes eu também tinha esse medo no começo. Se eu cobrar o preço certo eu não vou pegar casa nenhuma. Mas aí você pega um monte de porcaria, né? Você pega um monte de casa. Nossa, eu tenho um schedule cheio. Eu trabalhava demais, mas olha só, eu saía, trabalhava longe, era uma região que eu pegava muito trânsito pra ir. Depois, na hora de voltar, pegava muito trânsito pra voltar. Passava o maior estresse, porque eu tinha que pegar minha filha na escola, tinha horário. Se eu atrasasse 1 minuto, eu tinha que pagar $20 de multa. E as pessoas ficavam com aquela cara de cocô quando eu chegava pra pegar ela. Então, era tanta coisa. E no final da semana não me sobrava nada, né? E aí eu falava, nossa, mas eu trabalhei demais. Mas às vezes trabalhei demais, fiz só 2 casas. Não aguentava, não dava tempo de fazer 3, por exemplo, né? E o valor baixo. Então, se eu levasse uma ajudante, acabava ganhando por uma casa só. Então, não dá certo. Também levar ajudante para pagar quase nada para menina, é melhor não levar, certo? Então, preço muito baixo para mim, acabou não dando certo, né? Então, às vezes, talvez é o seu preço que tá realmente baixo, mas se o preço da região que você mora um tanto, você faz essa adaptação. Mas esse é legal assim, você prestar atenção em certas coisas que vai ajudar você a cobrar pelas coisas certas quando você vai fazer, vai dar um preço, né? André falando que eu odeio a beliche também, exatamente, por isso que eu não preciso ir pra academia. Ô colega, eu tô precisando, viu? Gente, o inverno em Connecticut é terrível. A gente só passa fechado dentro de casa comendo. Quem quer ficar andando naquele frio dos infernos lá fora? Aí a gente engorda mesmo. Aqui em Boca Raton, na Flórida, a maioria cobra por hora no começo. Entre 20 e 25 por hora. Depois fica fixo. Então, quando eu comecei a limpar, eu pensava... falaram pra mim assim, uma amiga minha que limpava, mas também isso aí faz 15 anos, né? Quando eu comecei, ela falou assim, olha, faz uma média pra você ganhar pelo menos $20 por hora na sua limpeza,
né? E depois eu fui aprendendo que eu ganhar US$ 20 por hora na minha limpeza era pouco, né? Porque eu ia trabalhar $5 para ganhar 5 horas para ganhar $100. Às vezes outras casas que o valor era maior, em 3 horas eu ganhava $100. Aí eu falava, peraí, né? Então, a gente vai adaptando, né? Aí a gente vai melhorando o valor. Mas eu acho que trabalhar por hora, eu não aconselho. Porque você fica preso nesse horário, né? Se você fica ali preso a ter que estar disponível nesse horário, e às vezes o cliente fica te pedindo coisa que ele fala, ela tá terminando, vou pedir para ela limpar logo esse fogão, esse forno aqui pra mim, vou pedir para ela limpar essa geladeira que dá tempo, né? Eu tive uma cliente que eu tive a sorte de conseguir dispensar ela. Aconteceu uma coisa que eu consegui dispensar ela, foi mal educada comigo. E eu falei, tá, você tá falando comigo dessa forma, eu tô no direito de não querer voltar mais pra sua casa. Uma coisa que aconteceu, o ajudante jogou uma sacola velha cheia de papel de nariz no lixo e ela veio gritar comigo dizendo que tinha coisas valiosas lá dentro, coisas... Como é que você coloca, sei lá, seu dinheiro junto com os seus papéis de nariz usados, né? E aí ela me mandou uma mensagem muito mal educada, gritando, xingando, tudo. Eu falei, olha, vê pra mim o que tinha dentro dessa sacola aí que eu vou pagar. E eu não quero mais, a forma que você se comunicou comigo não foi legal, eu não quero mais trabalhar com você. Então eu consegui me livrar dela. Mas por quê? Porque ela era, eu sou coitadinha, eu recebo ajuda do governo, eu preciso de ajuda e tudo. Realmente ela é doente, a mãe era doente, todo mundo doente naquela casa. Uma casa super suja. E aí eu falei, tá, então eu vou cobrar aí 25 por hora. Na época eu comecei, há 2 anos atrás eu comecei com ela assim. Vou cobrar 25 por hora e vou a gente vê, porque você fala pra mim o que você precisa nessas horas que eu vou ficar aqui. Então aí eu ia lá e fazia o máximo, porque ela falava pra mim assim, eu preciso que você faça isso em 3 horas. E eu falava, olha, eu vou tentar. Então eu ficava lá me matando, a casa super suja. Para no final, 3 horas, dava ali $75. Aí eu achei muito baixo. Passou um tempo, aí faz uns 5 meses, eu subi ela pra 30 a hora. Arrosnou um pouquinho, mas aceitou, porque ninguém ia fazer aquela casa suja, horrível, pelo valor que eu tava fazendo, pela qualidade que eu tava fazendo. Aí, também, a mesma coisa. Eu quero que você faça tudo em 4 horas. Eu tentava, mas a casa, quem foi lá limpar essa casa comigo sabe, a casa super suja. E um povo, sei lá, brigão, gritão, um gritando com o outro dentro de casa, um clima super down, assim. E aí, quando ela, foi assim comigo, eu falei, eu vou melhor cortar isso aí, casa por hora nunca mais. Nem pra coitadinho, pessoa coitadinha, que dó. Mas olha, tem dó de mim também, né? Aí, deixa eu voltar aqui e ver, acho que é só isso mesmo. Só isso aí. Aí, voltando lá. Então, eu tava falando da laundry, né? Que eu cobro 10 por máquina lavada, se for para lençóis. E 10 por máquina dobrada, se for para você dobrar roupa de cliente, né? Que eles pedem pra você dobrar o laundry normal da casa. Aí, o que mais? As camas eu falei, laundry, pets, né? Os animais, né? Gato, cachorro, passarinho também faz sujeira, tá? Passarinho, tem uma casa que eu limpo, que embaixo das gaiolas eles fazem lá as cocosadas deles, sujo embaixo da gaiola também. Esses cocô lindo fica seca no chão, dá um trabalho pra limpar, é a treva, né? Falar nisso, agora eu lembrei. Esse coraçãozinho que tem embaixo aí, coloca o dedo nele aí e deixa subir bastante coraçãozinho pra espalhar a live pra mais gente, pra gente poder ajudar mais gente, certo? Me ajuda aí, me dá um help. E eu tava falando lá no começo, meu canal do YouTube tá com quase 1.000 pessoas, quase 1.000 inscritos, 910 eu acho, mais ou menos. Então, vamos tentar chegar lá no 1.000, que aí quanto mais gente eu posso ajudar, mais gente eu posso passar as dicas. E isso aí. Alguém me perguntou aqui se eu tinha um vídeo para falar de aumento de preço de cliente. Eu acho que eu fiz um vídeo sim, falando sobre como aumentar. Até eu falo como eu aumentei alguns dos meus. Dá uma procurada lá que eu acho que tem sim. Mas depois eu posso fazer uma live também com esse assunto. É um negócio meio
é delicado, né, a gente aumentar o preço, porque a gente sempre tem um medinho, né? Medinho. O que eu falo é o seguinte, tenta não aumentar todo mundo de uma vez, porque pode acontecer sim de você perder. Começa aumentando aqueles que você fala assim, ah, se eu perder esse aqui não vai fazer muita falta, né? E não dá muita explicação não. Ah, eu tô aumentando porque as coisas estão difíceis. Ah, olha, sorry, outra ligação. Eu tô busy hoje. Ah, você só fala, olha, a partir do mês que vem eu vou precisar aumentar a sua casa pelo valor tal. Me deixa saber se tá tudo certo com você com relação a isso, tal. Aí se a pessoa chorar, você vai e tenta dar uma mudada um pouquinho, mas não que você fica dando muita explicação. Ah, porque, ó, nossa, a pandemia, ai, nossa, não sei o que. Não. Vai lá e dá seu recado. O americano não liga muito não pra isso, não. O americano é mais direto ao ponto. Porque quando eles querem te mandar embora, eles viram pra você e falam assim, olha, eu perdi meu trabalho e eu não vou poder mais pagar você, tchau. Né? Eles não pensam, ah, eu sei que você depende desse dinheiro pra pagar a babá da sua filha. Não, ninguém quer saber disso não. Cada um com seus problemas, eles são bem assim. Então você também seja direta, né? Algumas casas que eu preciso, por exemplo, subir muito o preço, que tava muito abaixo, né? Que vai $50, vou ter que subir. Aí eu faço um acordo, tipo assim, vamos fazer um acordo assim, cada vez que eu vier, cada mês, ou se for mensal, sei lá, a gente aumenta $10 até chegar naquele valor, que é o certo, e aí daí pra frente a gente continua assim, ou muda a frequência da casa, sei lá, tenta negociar, ok? Certo. Então, voltando lá a falar dos bichos, né? Se é um bicho que fica numa área restrita, né? Na restricted area, dentro da gaiola, ou fica só dentro de um quarto, não anda pela casa toda, você cobra 3 por bicho, né? Ah, mas tem 10 cachorros, aí você faz uma adaptação, né? Mas eu cobro geralmente, por exemplo, tem uma casa que eu limpo que tem 3 cachorros, mas a casa é tão pequenininha, e aí eu falo, ah, tá, eu cobro só 3 pelos 3 cachorros, né? Mas dependendo do caso, aí nessa hora você faz aquela adaptação. Ai, nossa, o preço ficou muito alto, eu vou baixar, vou cortar aí uns 2 bichos, vai, bicho é bicho mesmo. Você vai se adaptando com isso aí. Se é um cliente se é um bicho que anda pela casa toda, dorme na cama, né, solta pelo pela casa toda e tudo mais, aí você cobra 5 por cada bicho, né? Se for demais, eu sempre cobro, por gatos, por exemplo, eu cobro mais do que cachorro, porque tem uns gatos que soltam uns pelos que... Tem uma casa que é um carpete bem macio, mas é azul, e o gato é branco. Então assim, você entra no quarto, você vê todo o pelo do gato naquele carpete, né? E aí é um trabalho para passar o vacuum, você passa o vacuum, ele não chupa tudo de uma vez, você fica lá sofrendo. Se é uma outra cor de carpete, ou se é um outro bicho, pelo menos se for outra cor de carpete, ou outro modelo, mas um carpete mais duro, o vacuum chupa mais fácil. Mas se é um macio, tá? Aquela casa ali tem todos os pontos negativos de ter um gato branco numa casa que tem carpete azul, né? Aí, isso, os pets, né? Eu tô pensando aqui naquela casa que eu pensei cozinha, 2 banheiros inteiros e tá. Eu já terminei a conta daquela casa lá, né? Que aquela casa eu não faço laundry, não tem animais. Chão. O tipo de chão de cada casa, do floors. Se é carpete eu não cobro nada mais, porque é só passar o vacuum, não precisa passar o mapa. Se é chão de madeira ou de tile, como fala tile? Azulejo, né? Piso, frio. Ou se é a mistura dos dois, eu cobro 5. Ah, mas é pouco, mas é o mesmo caso ali do stove, do fogão. Eu cobro 5, mas no final das contas dá um valor razoável, né? Se isso, Andréa, piso, eu tenho essa dificuldade. Quando eu falo inglês, a minha chavinha de inglês liga, e quando eu falo português, a outra liga, e os dois, né, bagunça. Ceramic, isso mesmo, de cerâmica. Se, por exemplo, tem uns pisos de cerâmica que eles não são foscos, eles são brilhosos.
E depois que você passa o mapa, você precisa secar ele bem sequinho, senão ele fica todo manchado. Porcelanato que fala no Brasil. O brasileiro ama esse tipo de piso e house cleaner odeia, porque ele dá muito trabalho. Então, se você quiser cobrar a mais por causa desse tipo de piso, né? Aí você coloca nessa conta também. Porque ninguém merece. Eu, pelo menos, porque você tem que passar o vacuum, depois você passa o mapa bem molhado, depois você vem secando e tem que secar logo, que senão ele mancha. É a treva. A gente, quando é house cleaner, a gente aprende todas as coisas que a gente não pode ter na nossa casa, certo? Aí, que mais? Ah, tá. E coisinhas. Sabe aquelas casas assim de vovozinha, que tem um monte de miniaturinha, um monte de porta-retrato, né? Geralmente as pessoas mais velhas ou que tem um estilo de casa assim mais antigo, tal, tem esse monte de coisa. Geralmente as pessoas mais modernas, mais cleans, tal, são boas, porque as casas são bem vazias, né? Bem minimalista. A melhor casa que você tem pra limpar é a casa do minimalista, né? Só tem um negocinho aqui, outro ali, um pote de planta ali e tá lindo. Agora, as casas, né, das pessoas que tem muitas recordações e tal, gastam tempo. Aí você cobra 5 a mais também por essas coisinhas, né? Os knick-knacks que a gente fala. Então, deixa eu pensar aqui. Essa casa aqui, eu tô fazendo o cálculo aqui, o chão dela é todo é misturado. Tem wood floors e tem tile. Então, eu vou cobrar aqui 5 a mais. Então, deixa eu fazer a conta aqui. Os cômodos são 6. Então, são 15 vezes 6, que dá 5 vezes 30. Tá. Dá 60 de cozinha e de... Meu telefone apaga um pouquinho. 60 de cozinha e de banheiro. Mais 10 dos... Eu não sei mais o que eu comprei aqui não. O que eu marquei não, mas eu já tô anotando aqui. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Voltei. Não sei, acabou a conexão aqui, mas eu tô aqui de volta. Essa casa que eu fiz o cálculo aqui, então dá 150 o valor dela, certo? Sem contar que eu não contei a parte do basement. Quando a casa tem um basement, você conta lá embaixo também como se fosse os cômodos lá de cima. Então é um basement que tem, por exemplo, 2 salas e uma academia, né? Tem muito espelho nessa academia, né? Ou tem muitos móveis de vidro que demora pra você. Então essas coisas você pode ir cobrando ali. Os espelhos da academia eu vou cobrar 1 a mais, né? 1 por espelho. E aí vai. Mas no final dá o valor da casa legal. Sorry. O valor dessa casa que eu limpo, hoje em dia, ela tá por 140. Mas eu não fiz a conta, porque quando ele falou assim pra mim, eu vou querer que você limpe o basement também, eu cobrei pouquinho pelo basement. E não tinha academia com os espelhos. E agora ele colocou lá uma academia com os espelhos e tal. E aí ele falou, e quanto mais você cobra? Aí eu falei, eu não vou cobrar uns 20 a mais? E ele deu uma chorada, foi pra 15 a mais. Mas mesmo assim, não é. Porque só pela academia eu cobraria 15, certo? Que é um cômodo, nem pensando nos espelhos. E mais as outras salas que tem, mais 2 salas. Então seria mais 30. Então eu teria que ter cobrado 45 a mais. Se 30 ele já chorou, né? E aí já faz um tempo que eu tô trabalhando na casa nesse valor. Então eu pretendo falar com ele, falar, olha, eu fiz eu pretendo falar dessa forma. Eu tô recalculando os valores das minhas limpezas e o valor da sua limpeza ficou abaixo do valor que eu tô cobrando agora. Então, o valor certo, o valor certo pela sua limpeza é tanto, né, que no caso dele seria com mais 45, daria, vamos arredondar, daria uns $200 e ele paga 140 agora, né? Então, como que eu vou subir $60? Então, eu posso tentar dar uma negociada. Falar, olha, o valor
200 que eu cobraria para sua limpeza agora. Mas, como eu sei que você está pagando esse valor há um tempo, a gente pode fazer uma negociação de um meio termo. Eu posso te cobrar 180 por mais 6 meses e depois a gente sobe para 200. Aí você vai dependendo também do seu relacionamento com o cliente, né? Se o cliente é aberto, você pode conversar de boa. Ou então fazer aquele esquema, olha, cada vez que eu vier na limpeza, adiciona 10 até chegar no valor. E aí você vai negociando da forma que você conseguir. Corre o risco de você perder a casa? Corre. Mas também corre o risco dele ter que pagar uma pessoa que faz um trabalho inferior ao seu. Vai pagar a mesma coisa, porque a pessoa vai fazer correndo para dar certo valor. Ou vai pegar uma pessoa que é menos experiente, porque quem tá começando cobra menos, porque tá correndo atrás de serviço. Ou vai pedir para você voltar e vai pagar o valor que você cobrou, porque você tem o seu valor, né? Aí, olha aqui a Vivi falando, aconteceu isso com uma casa, encheu de espelho na academia. Eu vi um stories que você colocou lá falando sobre isso. Eu não limpo, só se pagar extra. Tá certo. Exatamente. Ele uma vez, eu assim, como é uma casa, na verdade assim, é uma casa grande, mora um rapaz sozinho nessa casa. E eu nem sei porque que ele mora numa casa tão grande. Mas enfim, ele quase não suja os espelhos, quase nada. Então eu chego e dou só se eu vejo alguma manchinha, alguma coisa, não limpo todo, né? E uma vez ele pediu, falou, você pode toda vez vir? Eu falei, olha, toda vez eu não vou fazer não. Porque eles não estão sujos e também assim, gastam um tempo meu que às vezes é um tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu já gasto um tempo na sua casa, né? Porque começou assim, olha, aqui na academia você faz só o chão pra mim, só passa um vacuum. Aí depois vem, você pode passar o map também, porque o chão fica sujo quando eu desço de tênis aqui? Você pode passar um paninho nos aparelhos também, porque eu acabo suando, né? Isso aqui, ó. E vai aumentando, e aí você vai ficando quieta. Aham, tá bom. E aí chega uma hora que fala assim, peraí, você já me aumentou 5 funções aqui, vamos conversar, né? Então a gente tem que se impor um pouco mais também. Mas é difícil, não é? É um assunto bem delicado pra gente lidar com os clientes. É bem delicado mesmo. Aí, me perguntaram lá no começo, né? Sobre que valor. Esse aqui é um valor de uma casa semanal, né? Se você acha que pra sua região fala assim, mas eu acho que tá muito alto, ok, então cobra esse como se fosse um valor bissemanal, né? De 2 semanas. E se de repente se você acha que tá muito baixo, aí você vai adaptando naqueles valores que eu falei, de cômodo por cômodo, tal. Você pode fazer essa calculadora toda com um valor diferente para cada item. E aí você pensa assim, essa aqui é uma casa boa que eu limpo tanto valor, vamos ver se equipara. E aí você consegue ter todo o seu schedule num valor equiparado àquela casa boa que você limpa, que você gosta, né? Então, se for bissemanal, eu cobraria 20% a mais do valor que deu. Se for mensal, 30% a mais, né? Aí, aqui eu coloquei para fazer adaptação com relação à sua região. E aí, a primeira limpeza. A primeira limpeza, eu tenho até uma amiga que trabalha comigo que ela fala assim, Luciana, você não sabe dar preço de primeira limpeza. Porque realmente eu tenho medo de não pegar a casa e falar, olha, vai ficar $500 a sua limpeza, minha senhora, né? E aí, essa alergia, daqui a pouco o meu nariz tá todo assado, assim, vocês vão ver eu reclamando amanhã. E aí eu tenho medo realmente de pegar a primeira limpeza assim e tal. Então, assim, às vezes, depende da conversa que eu tenho com o cliente. Tem cliente que eu chego, olho a casa, eu não tenho noção de quanto tempo vai demorar. Porque realmente tem casa que é o ó do borogodó, tá suja. Teve uma casa que eu fui limpar, que ele comprou a casa da sogra dele, né? Quando eu cheguei lá, a vontade que eu tive era de tacar fogo e sair correndo. Tava tudo imundo. Os baseboards que são brancos estavam todos marrom, né? Então assim, eu e a Helena gastamos um dia inteirinho naquela casa, né? Esfregando o que deu
porque também tinha muita coisa que depois de um tempo as coisas mancham, né? Esfregando o que deu e limpando o que deu, gastei lá 2 caixas de Swiffer e meu pacote todinho de pano e olha, foi pesado. Lavamos os armários da cozinha, porque tava bem lascado, bem engordurado. Então, essa casa, no final das contas, eu acho que eu cobrei, acho que foi uns $650. Mas por quê? Porque eu falei pra ele, olha, eu vou te cobrar $35 por hora de cada uma. E 35 para uma primeira limpeza é um valor baixo até, né? Você pode cobrar até 40 por hora. Se você for fazer por hora, mas quando você bater o olho e fala assim, essa aqui eu vou sair perdendo. Porque eu poderia virar pra ele e falar assim, vai ficar $300. E eu ia sair perdendo, né? Então essa aí foi por valor por hora, que foi o que eu combinei. Mas geralmente quando eu entro e vejo que a casa não tá muito suja, a casa tá suja, né? Não, eu sempre tive house cleaner, tal, não sei o que. Eu vou batendo o olho nos lugares mais especiais ali, atrás de móvel, os baseboards, como é que tá a shower, se a pessoa usa sabonete de barra, pode cobrar mais, porque a shower vai estar toda cheia de soap scum, né, que é aquela gordura do sabão. E aí é isso que você vai cobrar mais. Então eu penso assim, bom, se a casa tá limpa, eu cobro $100 a mais do que o valor que eu calculei aqui, né? Porque a casa vai estar limpa. Agora, se eu ver que a casa tá suja, então assim, se ela tiver muito suja, igual eu falei, eu cobro ali um valor por hora. E eu falo, olha, eu não sei quanto tempo eu vou demorar aqui, uma média que eu vou pensar que eu vou gastar aqui talvez tantas horas, mas eu não sei. Talvez eu gaste mais, talvez eu gaste menos. Então, se prepara, né? Ou você pode falar assim, você pode calcular, olha, eu vou cobrar aqui o valor de 2 limpezas, ou o valor de 3 limpezas. Aí você vai calculando o que você acha que vai dar mais certo pra você, pra fazer essa primeira limpeza, certo? A Glícia tá falando, cheguei agora, não sei se já tem uma live de como conseguir clientes. Se não tiver, faça por favor, seu conteúdo ajuda muito. Olha, lá no canal do YouTube, eu tenho... eu mostro como eu fiz para pegar os meus clientes, né? Na época, eu fiz um site e fiz o meu cadastro no Google. Não é Google, é Google My Business, né? Fiz o cadastro lá para eu começar a aparecer, mas é uma coisa que demora um tempo, né? E usar os aplicativos. Hoje em dia tem os aplicativos, se você tem, agora parece que o Thumbtack você precisa ter social, né? Na época não precisava. Mas tem ainda como você usar o Nextdoor, tem como você colocar anúncio nos grupos do Facebook da sua região. Tem várias formas de você conseguir. Eu tenho lá no meu canal, tem algumas coisas que eu falo sobre isso, sim. Talvez acho que eu preciso falar um pouquinho mais. Mas tem um só sobre o Nextdoor, tem um só sobre o Thumbtack, tem um só sobre o Google My Business, certo? Aqui, você... limpa embaixo de tudo, ergue tapete, arrastam os móveis. Olha, na primeira limpeza eu tento fazer o máximo que eu posso, né? O tapete eu levanto só as bordas, não levanto ele todo não, né? Também porque tem uns tapetes que são enormes, tem mesa no meio, não faz sentido eu mover tudo, né? Eu uso muito Swiffer para limpar embaixo das coisas. Então, ao invés de eu levantar os móveis para poder passar embaixo, né, ali, só os que tem vão, né, os que estão ali grudados no chão, não precisa limpar. Mas eu uso muito Swiffer. Eu passo embaixo dos móveis, passo atrás ali, então assim, não precisa ficar arrastando as coisas. Eu aproveito o Swiffer para limpar e eu costumo lavar o Swiffer. Inclusive eu tenho um reel que eu vou soltar aí mostrando como é que fica. A Vivi esses dias lavou um sem querer e viu que ele fica bom. Eu uso, lavo, não põe na secadeira. Olha que doida, que palavra é essa que eu inventei? Na dryer, na secadora. Não põe na secadora, deixa secando sozinho. E aí dá pra usar. Ele fica feinho, mas ele funciona. Dá pra usar ainda várias vezes. Eu percebi que antes, uns 2 anos atrás, eu podia lavar o mesmo Swiffer muitas vezes. Só que agora, eles não estão mais fazendo Swiffer. Acho que eles entenderam que
essa moça aqui, essa moça, né? Ah, a Luciana aqui, ó, tá lavando muito o Swift, tá durando demais, então vamos fazer ele ficar mais feinho, mas ainda dá pra lavar umas vezes sim. Então eu compro aí uma caixa de Swiffer por mês, talvez a cada 2 meses, e dá pra ir lavando e usando mesmo, não tem problema não, né? Resumindo, a casa pequena 150, média 200, 250, 300. Olha, eu não faço então essa média, porque olha só, tem uma casa que eu limpo, que ela não é grande, é um casal de velhinho, e o fogão dela, ela tira as grades e coloca na dishwasher pra eu não precisar lavar as grades. Então assim, é uma querida. Só que eu gasto quase 5 horas na casa dela. Por quê? Porque ela tem um monte de coisinha. Me dá até um pavor na hora que eu vou na casa dela. Porque se eu viro de mau jeito, eu bato meu braço e derrubo um negócio. Porque a casa é pequena. Então, assim, ela é pequena, mas ela deveria ter um preço de uma casa grande, porque eu gasto muito tempo na casa dela, né? E outras casas que é enorme, várias salas, tudo. A cliente é minimalista, tem quase nada, tem um livro ali numa posição estratégica. Sabe? A sala de jantar, nossa, super clean, tudo muito clean, não sei o que, não sei o que. A casa é enorme, eu faço ela em 3 horas e meia. Então eu não faço cálculo de tamanho de casa. Eu faço o cálculo mesmo de problemas que eu tenho que resolver nessa casa, que é isso que gasta o tempo da gente, né? O que mais? Vamos ver. Até agora, o pessoal falando que foi boa dica e tal. Legal. Perguntas? Tem mais perguntas? Eu acho que foi tudo isso. Eu fiz uma live um dia desses com uma pessoa no Facebook, mas eu não gostei. O Facebook fica travando e eu achei que não deu muito certo não, né? Você tira pó de tudo e tira tudo do lugar, tipo essas coisinhas, eu nem mexo, passo o espanador em volta. Então, o negócio de passar o espanador em volta é que o bendito espanador enrosca nessas biroscas, pra eu não falar outro nome, e as coisas vêm junto com o espanador, você acaba quebrando. Então, é assim, eu escolho uma região que eu vou ter mais cuidado em cada limpeza. Então, eu penso assim, eu vou chegar ali e vou limpar, então, hoje é o dia da estante tal. Então eu chego naquela estante, eu tiro coisinha por coisinha e limpo ela bem. E as outras eu dou uma limpada só por cima, tomando cuidado, porque é muita coisinha que enrosca e quebra muito fácil. E eu tomo esse cuidado. Então aí eu vou fazendo meio que um rodízio de cuidado, né? Mas o que eu fico super agoniada, porque assim... o cliente, por exemplo, decide, sei lá, pintar a casa, mudar a posição dos móveis e ver que atrás daquele móvel, em cima daquele negócio, tá a maior sujeira que faz 5 meses que você não põe a mão lá, sabe? Então eu odeio levar bronca com relação a isso. Não bronca, né? Eu sei que a pessoa viu que eu não fiz o trabalho direito, então eu fico super chateada. Então eu sempre tento não deixar muito tempo uma região sem mexer, né? Você limpa ventilador de teto? Limpo. Com o Swiffer é super muito fácil. Só você pegar o Swiffer, ele vira assim, né? Ele fica de ladinho assim e passa. Na primeira limpeza, eu subo numa escadinha, numa cadeira e vou, limpo bem limpinho e tal. Mas nas outras não precisa disso não, é só bater. Gente, não custa 5 segundos da limpeza manter os ventiladores limpinhos. As janelas você cobra separado? Sim, se o cliente pedir para limpar a janela, separado, né? Janela, dentro de geladeira, dentro de forno, que mais? Essas coisas a gente cobra separado. Aí você pode cobrar, dependendo da geladeira, por exemplo, e o forno, eu abro e vejo como é que tá a situação lá dentro. Porque às vezes ela tá vazia e tá super fácil. Fala, ai, $10, mas tá bom, né? Tem outras que você abre e tá aquela coisa. Aí você fala assim, olha, aqui eu vou gastar. Você pensa na sua cabeça, né? Eu vou gastar quase 1 hora para limpar essa geladeira. Então você vira pro cliente e fala, 30, 25, por exemplo. Forno também, dá aquele trabalho você tirar e lavar as grelhas do forno, né? E você
Sem contar que quando você vai lavando aquele negócio lá, espirra aquela sujeira na sua roupa. Tem um monte de roupa que eu tive que jogar no lixo, porque ela mancha. E aí, ou no avental, né? A Vivi usa avental. Tô precisando comprar um avental, eu sempre esqueço. Mas eu tinha um avental branco também que ficou todo manchado, precisei jogar fora, tem que trocar a cor. E aí você também tem que pensar o que você vai cobrar, né? Limpeza de office, você tem uma média de quanto cobrar? Olha, office eu não tenho experiência. Eu sei que office tem que cobrar um pouco mais barato do que a limpeza normal, porque você não vai fazer uma limpeza tão detalhada, né? Geralmente eles falam, minha mesa não precisa tocar e tal. Então, eu não tenho experiência com limpeza de office, não. Eu meio que calcularia quanto tempo eu vou demorar ali. Eu sei que eles gostam de pagar pouco para limpeza de office, né? Janela, voltando ao assunto, eu costumo só passar, por exemplo, tem uma casa que eu limpo que o gato gosta de ficar lambendo a janela, olha que coisa linda. Então eu limpo só aquele pedacinho ali, né? Só onde eu vejo, mas não. Se o cliente pedir para você abrir, limpar a janela por dentro, por fora, aí é um valor diferente. Eu nem costumo fazer isso não. Mas geralmente eu conto quantas janelas tem. Eu gasto, quando eu vou limpar a janela, eu gasto ali uns 5 minutos por janela. Então eu faço um cálculo mais ou menos quanto tempo eu vou gastar. Mas talvez nem seja o cálculo certo. Eu já ouvi falar que gente que cobra 10, 15 dólares por janela, né? Mas se é um cliente que já é seu, né? Eu acho que não custa você dar um descontinho para fazer as janelas. Você vai lá, cobra, sei lá, 200 dólares para fazer só as janelas da casa. Você gasta às vezes menos que o tempo da sua limpeza normal da casa, que você cobraria, sei lá, 150. Então, é só pensar assim, ser justo também, né? Você cobra por casa e paga as help por hora, tipo, quase que divide com a help? Não, eu não costumo levar helper, não. O que eu faço é o seguinte, o esquema que eu faço é o seguinte. Eu limpo as casas sozinha. E aí, as casas, depois que eu preenchi meu schedule, que ficou uma quantidade ok pra mim, as casas novas que chegam, eu vou dar o preço e já dou um preço pensando que eu vou colocar um valor a mais. Então, se a casa, por exemplo, deu 150, eu cobro, 180. E aí eu passo para a pessoa por 150, ela faz a casa e ela me dá 30, que é o valor que eu cobrei a mais, para ficar justo para ela e para eu tirar um dinheiro também. Então, é meio que uma comissão que eu faço, mas levar helper mesmo para me ajudar é muito raramente, só quando eu realmente preciso, né? E aí eu não ligo de pagar bem, não. Eu pago, sei lá, um valor justo pela casa. Às vezes a gente passa numa casa, a gente fica lá, as duas, nós ficamos 4 horas numa casa, uma casa difícil. Eu pago 50 dólares para ajudante. Não, vai dependendo do que a gente combinar. Eu sei que você cobra 15 por cômodo em limpeza normal, mas em deep cleaning. Então, o deep cleaning eu faço o valor da casa a mais. E aí depende, por exemplo, se você vê que a casa não tá tão terrível, você cobra 100 dólares a mais pela casa toda. Eu não costumo oferecer para meus clientes a cada tempo em tempo, falar, eu quero oferecer uma deep cleaning para você. Porque eu sempre faço meio que um rodízio, sempre tomo cuidado de deixar todas as áreas da casa ajeitadinha sempre, né? Eu já percebi, teve uma pessoa que na época que eu tinha um outro schedule, eu vendi algumas casas minhas pra ela e ela fazia esse sistema, ela limpava tudo mais ou menos e aí a cada 3, 5 meses ela oferecia uma deep cleaning com o dobro do valor da casa e ela acabou perdendo todas as casas, porque eles estavam acostumados com o meu sistema e não se adaptaram ao sistema dela. Então, né, depende assim. Não entendi direito as cobranças. Então, a live vai ficar gravada. Você vai fazendo o cálculo de quanto você cobra por cômodo e quanto que você cobra por extra, para você fazer o valor. No final, você faz seu valor semanal, você põe 20% a mais se for o valor bi, né, semanal de 2 semanas, ou se for o valor mensal, você põe 30% a mais.
Lá no canal do YouTube tem um vídeo também gravado. Talvez o vídeo ajude você ir pausando, tá? Mais curtinho. Aí dá pra você pegar os highlights, né? Os momentos mais importantes pra você conseguir fazer o seu cálculo. Quantas casas você limpa por dia? Olha, eu trabalho sozinha, então às vezes eu limpo 2, se for pequenininha dá pra limpar 3. Tem dia que eu limpo uma só. Geralmente agora eu não tô pegando mais casa pra mim, porque eu tô fazendo também o trabalho de aulas, né? Eu tô dando aula, tô preparando o curso, porque agora mesmo domingo vai abrir a segunda turma do curso. Então, logo que eu lancei a primeira turma, eu faço o material e coloco no curso naquele mês, e aí o mês que vem eu ponho outro. Então agora eu tô trabalhando no material do terceiro mês, que é a turma que começou comigo em março. E o pessoal que que vai entrar agora nessa turma nova, já tem o material pronto lá, né? Mas eu ainda tô trabalhando material, e aí tem as aulas ao vivo também toda semana. Então eu tenho que ter tempo para planejar essas aulas ao vivo, tempo também para poder sentar aí, né? Tá ao vivo com as meninas. Então, sem contar todo o material que eu coloco aqui no Instagram, tudo. Então, tudo eu sou sozinha, né? Como eu tava falando ontem, acho que foi ontem que eu tava falando com a Simoneide. Aqui é uma empresa de uma pessoa só. Então, assim, eu que faço o marketing, eu que faço a produção do produto, né? A transformação, né? A performance. Eu que sou a garota propaganda, né? E eu que faço tudo. Então, é muita coisa, sem contar a vida normal que tem. Eu trabalho também com meu marido. É bem corrido. Então, por isso que chegou um ponto que eu falei, não vou pegar mais casas, com as casas que vão aparecendo. Eu vou passando para as meninas irem fazendo para mim. E aí eu tiro uma comissãozinha, mas que é legal também, porque de alguma forma, como eu tô muito tempo no business, né? As pessoas me procuram por causa de reviews e tudo mais, que essas meninas ainda não têm, né? Eu incentivo sim que elas aprendam inglês, que elas vão atrás dos trabalhos dela, da mesma forma que eu incentivo todo mundo aqui, porque sempre vai ter gente que tá começando, sempre vai ter gente que tá com vontade de trabalhar, vontade de começar. Então, mesmo que aconteça de essas meninas falarem um dia pra mim, olha, eu já consegui o meu schedule, agora eu não vou ter mais tempo de fazer as suas casas, vai com Deus, tô super feliz com você, como já aconteceu, que a Andressa também, ela trabalhava de ajudante e ela veio fazer algumas casas comigo, e eu dei umas dicas pra ela, as mesmas dicas aqui que eu dou aqui pra vocês, e ela agarrou firme, agarrou no curso de inglês e foi pra frente. E passou um ano e ela falou, olha, não dá mais pra fazer suas casas, porque meus horários estão todos preenchidos, agora eu vou colocar as minhas casas. Então aí, ótimo, parabéns, ótimo, tô super feliz por você. E peguei e passei as casas minhas pra uma outra menina também, aumentei um pouco mais o trabalho dela comigo. E é isso, é assim, a gente vai, é um ciclo, né? E o importante é todo mundo crescer, né? Que mais? Toda vez que eu passo o dedo aqui, o meu filtro fala uma palavra diferente. Você não costuma levar helper nem pra deep clean? Se for uma primeira limpeza que eu sei que a casa vai estar difícil, eu levo sim. Mas aí é o caso, né? Por exemplo, eu falo, olha, eu vou cobrar tanto pela primeira limpeza, e eu já penso que pra helper eu vou passar ali, dependendo do tamanho da casa, do tempo que a gente demora, 100, 150. Já chegou de eu passar $200 pra helper, ficar com 400 pra mim numa limpeza. Tá ótimo, eu trabalhei, né, um dia, ganhei $400. Já pensou se a gente trabalhasse todos os dias com uma limpeza e ganhasse $400 livre? Ia ser bom, né? Por isso que eu passei 200 pra ela, ela foi embora feliz e eu também fui embora feliz com a ajuda dela, né? Olha, a Amanda tá falando que ela já assistiu lá no YouTube, que ajudou ela, que legal. Quero te parabenizar. Hi, thank you. Já te falei isso por message, mas eu quero falar aqui também. Amo a sua página, gostei muito de você. Ai, obrigada. Você passa a ser uma pessoa tão querida, sorte de quem convive com você. Ai, que gostoso ouvir isso. Ai, fico feliz. Olha, sabe que às vezes a gente, no nosso dia a dia, né, quando a gente tá ali todo dia com as pessoas, tá, as pessoas meio que nem prestam atenção no diamante
né? Que elas têm por perto. Mas é assim mesmo. Igual a live que eu tava fazendo com a Cris terça-feira, que ela fala sobre relacionamentos e tal. Às vezes as pessoas que estão dentro da sua casa não dão o valor pelo trabalho que você faz, pela ajuda que você dá, e que você tá ali todo dia, elas não percebem. Só vão perceber o dia que você sumir, né? E a gente sempre brinca, né? Eu sempre falo, eu vou sumir. É engraçado que quando eu vou planejar a aula e tudo, eu falo pro pessoal assim, por isso que os escritores, né? Que eles, né, eles saíam, eles iam para uma cabana no mato, né? Porque aí eles ficavam lá criando, ninguém incomodando. Mas aqui, na hora que eu começo a concentrar, ô mãe, né? Na hora que eu começo a concentrar, ô mulher, cadê a janta? Olha, não é fácil não. Mas obrigada, viu? Eu fico muito feliz de poder ajudar vocês e também fico feliz com o feedback de vocês, feliz com as minhas alunas que estão ali. Olha, vai fazer 3 meses e elas estavam falando nessa última aula que elas estão super felizes, que elas estão conseguindo se soltar, falar sem medo, né? Isso que é legal, isso que é legal. Por mais que você esteja falando, aprendendo a falar pouquinho, que ainda tá pouquinho, 3 meses, né? Que a gente tá estudando tudo. Você já se sente segura, porque aqui a gente tem muito input, né? A gente tem muito, recebe muito inglês que a gente ouve e tem medo de pôr pra fora, porque tem medo de errar e tal. E no ambiente da aula é muito legal, porque a gente fala e a gente erra, e é normal, tá todo mundo ali no mesmo barco. A Rose é minha aluna. Ai, minha lindinha. Ó, e por sinal o curso é muito bom, Luciana, é ótima teacher. Thank you! E eu fico muito feliz quando as meninas aparecem, porque é uma correria tão grande na vida de todo mundo, que muitas das meninas não conseguem estar em todas as aulas ao vivo. E eu mando recado, falo, gente, aparece na aula, porque é a aula que ajuda, né? Tem as aulas gravadas que você pode estudar lá no seu tempo e tal, mas as aulas ao vivo é ali, ó, onde eu ponho você pra falar, pra poder, né, perder o medo. Então isso que é legal a gente participar de tudo, né? Aí, a mulher guerreira. Nós é guerreira mesmo, tem que ser, né? Não adianta. Eu bem que eu queria. Que eu queria ser princesinha, né? Chegar em casa, ter uma pessoa pra massagear meus pés, a minha casa tá sempre limpinha, uma pessoa que me sirva comida. Mas eu decidi nascer pobre, né? Então pobre tem que ser guerreira mesmo, filha. A gente nasceu, foi bonita, não foi rica, né? Aí todo mundo falando que gosta de mim, ai que linda. Muito obrigada. Trabalho sozinha também, a Amanda tá falando, mas ainda tô no começo, não tenho muitas casas ainda. Legal que aí já tá começando certo, né, Amanda? Começa certo e daí pra frente é só crescimento. Só crescimento. Se o seu cliente quinzenal cancelar a limpeza no dia dele, na próxima semana você cobra o mesmo valor? Olha, eu não costumo cobrar mais, não. A não ser que começa a virar um costume, né? Às vezes eles costumam dar um jeito de economizar dinheiro nas suas costas. Aí você tem que chamar e falar, olha, eu tô percebendo, você quer passar sua casa para mensal, por exemplo, né? Aí mensal eu cobro tanto, porque assim, toda vez que você cancelar, você eu acabo perdendo aquele dia, né? Não dá tempo de eu encaixar uma pessoa de último minuto. Então, se a gente tiver uma data certa, aí a gente fica mais certinho e eu não, né? Já aconteceu de um cliente meu ficar cancelando, acho que a esposa dele perdeu o emprego na época, e ficava, ai, é melhor você vir semana que vem, ai, não sei o que, aí eu chamei ele de lado e falei, olha, esse negócio de ficar cancelando toda vez não tá dando muito certo, porque eu tenho que ter os meus horários. O dia que eu não vejo, que você cancela com um dia de antecedência, eu não consigo encaixar outra pessoa ali, né? Então, vamos fazer certinho, que aí fica bom pra nós dois, né? Aí eu fiz um valor um pouquinho a mais e acabei fazendo um mensal pra ele. É assim mesmo, vida de dona de casa não é fácil. Fi. Não pode ter vergonha. Isso aí, André, nós somos todos sem vergonha. Seguindo você, amei seu jeito, muito obrigada. Meninas, muito obrigada de vocês terem participado. Eu vou deixar essa live gravada. Meu canal do YouTube também tem lá o vídeo que fala do preço das casas. Inclusive, esse vídeo eu sempre deixo um link ali na bio, porque tem bastante gente que me pergunta, né? Eu ainda tô pensando em um dia, uma pessoa me perguntou por mensagem esses dias, quanto que cobra em pós-construção.
e é um tipo de trabalho que eu não faço, nunca fiz pós-construção. Então eu vou ainda encontrar uma pessoa que saiba falar desse assunto e trazer pra gente poder conversar e pra eu aprender também, porque é um tipo de trabalho que eu não faço, né? Nunca fiz, assim, nunca tive oportunidade. Então é assim. Ah, Amanda, a inscrição pro curso vai começar domingo agora, né? Eu vou fazer uma live domingo para falar sobre como formas de a gente aprender inglês mais rápido. E aí no final dessa live eu vou liberar o link do curso e eu vou fazer uma promoção de domingo até terça-feira eu vou fazer o curso com 10% de desconto, que dá mais ou menos o valor da primeira turma, que agora o valor subiu um pouquinho, mas você vai pagar o curso da turma 2 com o valor da turma 1, um pouquinho abaixo, na verdade. Para eu fazer lá os 10% ficou um pouquinho abaixo. E aí a primeira aula live, né, que a gente vai ter, vai ser não na semana que vem, mas na outra. Aí já começa as aulas ao vivo. Certo? Acaba não. Bora acabar a live, tem que ir lá fazer janta, né? Fazer de conta que eu faço uma janta lá, fazer um sobrodonte e alimentar a família, né? Senão daqui a pouco começa, mãe, bora lá. Mas é isso, muito obrigada e qualquer pergunta que vocês tiverem ainda com relação à limpeza, de inglês também, eu vou colocar uma caixinha, não tô tendo tempo porque eu tô correndo fazendo junto com as lives todo dia, eu tô terminando o conteúdo do curso agora pro terceiro mês, então eu tô trabalhando bastante aí, mas eu vou abrir uma caixinha para falar sobre para fazer perguntas que vocês querem perguntar sobre inglês pra mim, que vocês têm dúvida, coisas que vocês têm dificuldade de aprender e tal. A Amanda falou, daqui a pouco o marido dá um grito, sai da internet, mulher. Não, hoje eu tô com sorte, o marido foi trabalhar à noite, então eu tô livre. Por isso que já tá dando 1h30 quase de live e ninguém veio me incomodar. Senão já tinha uma batidinha na porta aqui. Mas tá bom, gente, um beijo, muito obrigada a vocês também, obrigada Amanda, obrigada meninas, e a gente vai se falando, ok? Pode mandar direct, que eu fico muito feliz em responder todo mundo. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Boa noite.